Então, meus queridos, voltamos para concluir o nosso trabalho desta semana, não é? Com a nossa segunda videoaula semanal, nosso reforço, agora falando sobre sais minerais e segurança alimentar. Em nosso livro, não é? Nós vamos seguir da página 125 até a página 129. Pessoal, visto que acabamos de falar, né, sobre as vitaminas, a importância das vitaminas para o nosso organismo, vamos acompanhar esse texto, que é A Descoberta das Vitaminas, que ele fica na página 124, não é? Só voltar uma página aí da que vocês já abriram. Vejam só. Desde a antiguidade, o ser humano já sabia que certos alimentos ajudavam a curar determinadas doenças. No Egito Antigo, por exemplo, era sabido que o fígado de boi podia curar a cegueira noturna. Mas nem sempre era possível descobrir quais os alimentos podiam resolver alterações relacionadas à carência de nutrientes, ou mesmo identificar que doenças eram essas. A época conhecida como a Era das Grandes Navegações começou no final do século XV e terminou no início do século XVII. Nessa época, os portugueses, seguidos depois por navegadores espanhóis e outros europeus, com melhores embarcações e instrumentos de navegação, expandiram o comércio com outros continentes e formaram grandes impérios coloniais. Em determinado momento de viagens muito longas, a dieta passava a ser limitada a carne salgada e bolachas de farinha de trigo ou centeio. A falta de alimentos ricos em vitamina C fazia com que muitos marinheiros morressem depois de sofrer hemorragias nas articulações e nas gengivas. Em 1747, o médico escocês James Lind notou que a ingestão de frutas cítricas poderia prevenir esses problemas, mas nem todos aceitaram esse fato, achando que bastava manter a boa higiene e a prática de atividades físicas. Olha, uma ilustração, né, representando esses marinheiros aí adoentados. E as frutinhas aqui no cesto, né? Outro caso foi o de certas regiões da Ásia, onde muitas pessoas alimentavam-se principalmente de arroz polido, que é sem casca, adquirindo a doença hoje conhecida como beriberi. Em 1884, o médico Kanehiro Takaki observou que entre marinheiros com dieta variada havia muito menos beriberi do que entre aqueles que comiam praticamente só arroz. No entanto, Takaki não soube identificar o fator responsável pela doença. Em 1912, o bioquímico polonês Casimir Funk descobriu um composto presente na casca do arroz que prevenia o beriberi. Foi esse pesquisador que propôs o termo vitamina para a substância. Os estudos em animais e o desenvolvimento de novos instrumentos de análise química possibilitaram, aos poucos, o esclarecimento das estruturas químicas das vitaminas. Esse trabalho foi feito por um grande número de pesquisadores. Essa é uma característica importante na investigação científica. É uma atividade coletiva que ocorre por meio da interação entre os grupos de pesquisa, formados por muitos pesquisadores, né, os grupos com muitos pesquisadores, todos discutindo e divulgando os conhecimentos produzidos. Vamos lá. Sais minerais, né, e água. Nós vimos vários exemplos de sais minerais: cálcio, fósforo, sódio, potássio e cloro, o ferro, o iodo, todos eles desempenham uma função nos nossos organismos, no nosso organismo. Flúor. Vocês podem dar uma geral aí que vocês vão entender. Cálcio e fósforo formam ossos e dentes. Sódio, potássio e cloro influenciam no volume de água eliminada ou retirada do organismo. O ferro forma a hemoglobina, né, que é a proteína que transporta o oxigênio no sangue. O iodo faz parte dos hormônios produzidos pela glândula tireoide, que controla a produção de energia. O flúor participa da formação de ossos e dentes. Muito bem. As transformações químicas necessárias à manutenção da vida somente são possíveis se as substâncias estiverem dissolvidas em água. Então, no sangue, nutrientes e outras substâncias são transportados, dissolvidos no plasma, né, cuja maior parte é água. As substâncias eliminadas pela urina também são dissolvidas em água. Então, por isso, é importante que o nosso corpo esteja sempre bem hidratado. Vamos acompanhar esse outro texto aí, Ciência no Dia a Dia, arroz com feijão. As proteínas são formadas pela união química de muitas partes menores, os aminoácidos.
Uma única proteína pode conter centenas ou até milhares de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos, mas eles podem ser agrupados de maneiras muito diferentes, formando todas as proteínas conhecidas. Dos 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas, 9 precisam estar presentes na alimentação do adulto e 10 na das crianças. Com esses aminoácidos, chamados de aminoácidos essenciais, o fígado pode fabricar os restantes e completar o total de 20. Os alimentos de origem animal, como carne, leite e ovos, possuem proteínas completas, também chamadas proteínas de alto valor biológico, isto é, apresentam quantidade adequada de todos os aminoácidos essenciais. Entretanto, deve-se tomar cuidado com seu consumo em excesso, pois apresentam também altas concentrações de lipídios, né? São gorduras, não é? Já as proteínas presentes em determinada espécie vegetal não possuem todos os aminoácidos da proporção necessária ao bom funcionamento do nosso organismo, ou seja, um único tipo de vegetal nunca possui todos os aminoácidos essenciais. Porém, uma dieta variada com mistura adequada de certos vegetais pode ser uma boa fonte de proteínas. Ao caso do arroz com feijão, na quantidade certa, né, uma parte de feijão para 2 partes de arroz. Essa combinação fornece energia na forma de carboidratos e também é uma fonte de proteína de boa qualidade e de baixo custo. Isso acontece porque os cereais, como o arroz, são ricos em aminoácidos que faltam nas leguminosas e vice-versa. Isso também vale para outras combinações entre cereais e leguminosas, por exemplo, macarrão com soja, fubá com lentilha, entre outras possibilidades. Então, não podemos deixar de comer o nosso amigo bem antigo, que é arroz com feijão, né? Os nossos 2 amiguinhos aí, que não saem da nossa mesa. Vou ler esse texto complementar aqui para vocês. Ó, arroz com feijão e alimentos com fibras, 2 grandes aliados na alimentação dos idosos. Antes dominantes dos pratos brasileiros, os alimentos frescos, hoje em dia, competem com os produtos processados, né? Atualmente, muita gente deixa de preparar a própria comida. O alerta já bateu a porta de toda a população e o idoso, em especial, deve ficar atento à questão, uma vez que precisa de um cardápio rico em carboidratos e fibras. Uma das questões gerais da alimentação saudável é que a base é composta por carboidratos. A base da alimentação brasileira é o arroz e feijão, que deve estar presente nas principais refeições. Então, se o idoso já se baseou nisso por toda a vida, deve continuar quando chega a esta fase, principalmente ele que precisa de energia e disposição. O brasileiro está perdendo esse costume do arroz com feijão e apostando muito nos alimentos processados. O alerta é que esses tipos de produtos têm sódio, açúcar, gorduras. E isso tudo em excesso faz mal à saúde. Gente, agora vamos falar de segurança alimentar. Vocês lembram o que é segurança alimentar, não é? Segurança alimentar, o bom nível de segurança alimentar é quando todas as pessoas têm acesso permanente a alimentos com qualidade nutricional e em quantidade adequada para uma vida ativa e saudável. Então, se tem essas qualidades, tá ok, a segurança alimentar. Se faltam essas condições, ocorre a insegurança alimentar. Olha aqui, um restaurante, né, onde as pessoas estão se alimentando. E a desnutrição é a falta de algum nutriente na quantidade necessária ao organismo. A falta de recursos para uma alimentação equilibrada ou ainda maus hábitos alimentares também pode causar desnutrição. Ingerir a quantidade necessária de calorias ou mesmo quantidades acima do que seria o recomendado não garante boa saúde, né? E ao contrário do que se pensa, pessoas obesas também podem ficar desnutridas. Além disso, algumas pessoas podem ter problemas de absorção de algum nutriente. Às vezes, quando nós ouvimos, né, essa palavra assim, desnutrido, ó, aquele ali está desnutrido. Aí a gente pensa que é alguém que está magro, não é? Que está passando fome até. Mas não é bem assim. É quando falta o nutriente, né, na quantidade certa. Então, está faltando um dos nutrientes, não quer dizer que a pessoa esteja magra. Pode estar gorda, pode estar obesa, né, como foi citado aí no texto.
A desnutrição pode provocar atraso no desenvolvimento mental e físico, além de enfraquecer as defesas do indivíduo, facilitando o desenvolvimento de doenças infecciosas. Olha aí, o bebezinho amamentando. O risco de desnutrição na infância aumenta depois que a criança para de tomar o leite materno. O leite contém todos os nutrientes necessários, né, para a criança. Então, quando ele deixa de consumir o leite, ele vai receber outros tipos de alimento, né? Então, nesse momento, pode estar acontecendo a falta do nutriente necessário. Vamos falar de obesidade? Já sabemos que é uma doença, né? Caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo de uma pessoa. A gente já sabe de vários problemas que podem estar ligados à obesidade. Vamos ver aqui. Ó, ataques cardíacos, doenças do sistema cardiovascular, como pressão alta. Além disso, estão mais sujeitas a desenvolver diabetes, cálculos biliares, problemas na coluna e nas articulações, entre outros. Então, se uma pessoa está obesa, ela deve procurar um médico, né, que poderá avaliar seu estado de saúde e, entre outras orientações, direcioná-la a profissionais da saúde para a indicação de dietas e atividades físicas. Muito bem. Aí tem um pouco de alimentos que não são legais, né? Para a gente estar consumindo, são alimentos ultraprocessados que são facilmente encontrados nos supermercados, mas não são alimentos adequados para a nossa alimentação. Cuidado com as fontes de informação. Nem sempre a informação que você encontra na internet ou em outros meios de comunicação é confiável. Isso vale para diversas dietas e fórmulas para perder peso. Entre outros problemas, alguns produtos e dietas anunciados nos meios de comunicação fazem apenas a pessoa perder água e não gordura. Assim, há risco da perda de sais minerais e de desidratação, entre outras complicações. Outro problema é que ninguém consegue passar a vida inteira comendo apenas um tipo de alimento ou um pó que contém os nutrientes necessários, como algumas dietas recomendam. E após a interrupção da dieta, a pessoa engorda novamente, muitas vezes até mais do que quando a iniciou. Pelo bem da saúde, é preciso examinar com cuidado a veracidade das informações obtidas e consultar especialistas antes de tomar decisões precipitadas. Às vezes também a gente acaba consumindo um certo tipo de alimento, porque a outra pessoa está consumindo. Não, foi o nutricionista que passou a dieta para a pessoa, aí a gente vai e copia a dieta. Mas nós temos que entender que cada organismo é único. Então, talvez o que sirva para mim não sirva para você e vice-versa. Então, tem que ter muito cuidado, não é? Para a gente não fazer errado. Aqui tem alguns textos, gente. Vocês podem estar fazendo a leitura aí, que tem a herança africana no Brasil, ele fala muito sobre a alimentação, não é? Olha aí, essas comidas gostosas. Vocês podem estar lendo aí pelo livro de vocês. Conhecimento nunca é demais. E vamos para a nossa atividade, que a gente vai para a questão 16 e 19 da página 134. Vamos lá. Olha aqui, 16 a 19. Cite alguns fatores que podem provocar a obesidade e alguns problemas de saúde que essa condição pode acarretar. Diga aí, fatores que podem provocar a obesidade. A alimentação inadequada, não é? Lembra lá dos produtos industrializados, né, que são ultraprocessados. Esses alimentos causam obesidade, não é? Também a falta da atividade física, né, o sedentarismo, ele pode causar obesidade. E problemas de saúde que nós acabamos de comentar, pressão alta, né, problemas cardiovascular, que é a pressão alta, diabetes também pode ser, problemas nas articulações, certo? Vocês podem estar escrevendo aí. A questão 16, isso. Gente, a 17, 18 e 19, vocês que vão fazer, tá bom? A 17 é qual a importância do leite materno para o bebê. Então, lembrei os comentários a respeito do leite materno, vocês vão responder. Porque as comunidades mais pobres há maior risco de desnutrição infantil depois que a amamentação é interrompida, e porque não se deve consumir diariamente apenas um tipo de alimento.
mesmo que esse alimento forneça a quantidade total de calorias necessária ao organismo. Então, tenha uma excelente semana, respondam às atividades, leiam o texto assim com atenção, com calma, né, para que vocês possam absorver o conhecimento, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima semana, né? Lembrando que essa semana foi reforço, na próxima já é assunto novo, tá bom? Então, fiquem com Deus.